O preconceito, assim, a palavra diz preconceito, ou seja, algo que foi construído na cabeça das pessoas sobre como julgar o outro. Preconceito é quando você visualiza algo e já tira a sua própria conclusão do que é aquilo ali. Acho que ele parte de uma intolerância. Falta de empatia. Falta de conhecimento. Falta de respeito. Uma mistura de ignorância com medo. Um ar de superioridade também. Às vezes as pessoas não têm base, não sabem nada sobre aquilo e está falando. Quando a pessoa não conhece muito bem sobre um determinado assunto, ela acaba tendo reações negativas sobre aquilo antes de conhecer ou querer conhecer. E aí você já cria uma opinião e um conceito baseado no teu achismo sem antes se interessar, sem antes perguntar. Julgar sem entender. Você achar que você está num lugar onde você pode pensar X coisas sobre algum assunto, sobre alguma pessoa. Conscientemente e muitas vezes até inconscientemente. E se você não entende, você não tem o mínimo de respeito. Mas prefere continuar na ignorância, pois tem medo de conhecer algo novo. E você perder tempo com sua vida preciosa em criticar o outro, em ver se o outro é preto, se é branco, se é azul, se é amarelo, se é menina, se não é menina. Mas quando você não quer ser visto como preconceituoso, você entra naquele discurso de somos todos humanos, somos todos, né? Preconceito é isso. Presenciei como fui vítima de várias. Perguntar para uma pessoa trans se a gente já sofreu algum tipo de preconceito é a mesma coisa que perguntar se tem fome. A grande realidade é essa. Eu já sofri cusparada na cara dentro de trem, eu já sofri transfobias veladas, diretas e indiretas, eu já sofri ataque transfóbico na minha loja, quase sofri um assassinato numa tentativa de assalto motivado pela transfobia. Somos as maiores vítimas desse sistema opressor. Muitas vezes, como eu sou um casal, né, com outra mulher. Então, isso acontece algumas vezes no nosso dia a dia, quando a gente está andando na rua. Tem um certo receio de coisas simples, né? De andar de mão dada, como qualquer casal faz. E a gente também não se esconde nem nada, mas a gente repara olhares. É ofensivo, porque não está acontecendo nada demais, eu estou andando de mão dada com uma pessoa, né, do mesmo sexo. Já aconteceu diversas vezes comigo. Eu fui expulso de uma escola, porque eu comecei a contar para os meus amiguinhos que eu era gay. E aí a notícia foi se espalhando e fui convidada a me retirar. Fora todo o bullying que veio antes. Não lembro de ter presenciado perto ou próximo de mim, não lembro. Não faz parte da minha rotina, mas já presenciei sim várias vezes, porque o que faz parte da minha rotina, e sempre fez nos últimos anos, eu tive um convívio intenso com pessoas gays, né? Então eu presenciei sim várias cenas de preconceito, inclusive dentro da minha família, em relação aos meus amigos e posteriormente em relação a uma das minhas filhas que assumiu ser gay. Fora aqueles pequenos preconceitos de chamar aquela bicha, aquele viado, aquela sapa, não sei. Convivi com isso a minha vida inteira. Presenciei vários, porque eu esquento minha cabeça, eu tomo uma atitude. Hoje, já velho, eu faço de conta que eu não vejo, mas se eu escutar alguma coisa assim, parece que minha cabeça capta aquelas palavras malditas, e aí eu já fico atento, mas eu procuro relaxar, eu não esquento mais com isso. Já presenciei várias, de diversas formas, já vivenciei várias, de diversas formas. Já presenciei, inclusive me meti e faz parte da minha rotina, sim, porque sou mulher. Enquanto uma mulher preta, enquanto uma mulher lésbica. Por morar em comunidade. Preconceito de classe também. Nunca presenciei, não. Eu não sei se é o meio onde eu vivo, eu, graças a Deus, nunca sofri. Eu vivo num meio, até que as pessoas são brancas, claras, mas nunca tive problema. Acredito que não. Pode ser que eu tenha passado, mas eu não tenha identificado. 4 horas por dia. Tem como uma construção do preconceito da pessoa que tem preconceito. Isso cria, a partir de tantos preconceitos sofridos, cria defesas. Por exemplo, aqui no meu bairro, de repente, eu vou ver uma pessoa na padaria sem camisa comprar pão. Eu não vou nunca. Eu já moro há 51 anos no Maitá. Eu não vou. A gente já é educado desde pequeno a estar bem vestido até para ir na esquina, não andar sem documento, porque somos observados e julgados o tempo inteiro. Então a gente passa por isso, sim. Mulheres negras são muito desmerecidas no mercado de trabalho, que tem essa cultura de achar que mulher preta só vai ser a faxineira, só vai ser a doméstica, nunca ela vai ser a juíza, nunca ela vai ser a advogada, nunca ela vai ser a médica.
muitos lugares que eu vou, que eu faço o meu trabalho, e a primeira coisa que as pessoas me perguntam, você sabe ler, escrever? Quando é equipe, colegas meus que são brancos não perguntam a mesma coisa, não sei o que as pessoas pensam. O olhar continua sendo um olhar diferenciado, até porque sempre fomos poucas famílias que não fossem assim, é o Clementino, mas ele é filho do porteiro, é filho do... Não, eu era uma exceção à regra, então isso já aumentava o olhar sobre mim. Assim como, separado várias vezes com a chave da porta de casa na mão, com a polícia perguntando que eu estava de bobeira, na porta da minha casa onde eu morei a vida toda. Enfim, é uma lista de situações de preconceito, infelizmente. Me cercar de pessoas boas e não preconceituosas. Mas veja bem, porque preconceito todo mundo tem. E até a gente mesmo que sofre o preconceito, às vezes repete ele. Mas é porque diversos preconceitos estão tão presentes na nossa vida desde sempre que a gente naturaliza. Então, tudo aquilo que magoa o outro, que machuca o outro, a gente tem que aprender a resolver, a fazer da forma certa. É uma impunidade, o preconceito traz uma impunidade para quem pratica o preconceito, porque a pessoa já sabe que ela está num extrato, mas era uma brincadeira, mas sempre foi assim há 500 indo para 600 anos. Então, não é uma lei que tem algumas décadas que vai tornar crime e esse crime ser posto em prática. Então, isso aí vai nos machucando, vai nos adoecendo, o preconceito nos adoece nesse sentido. Porque não tem como você evitar isso, são as outras pessoas que têm preconceito. Para mim, como evitar isso? Como evitar um preconceito só se você pegar uma unidade e colocar ninguém em contato com ninguém? Na minha presença, jamais ocorreu algum tipo de preconceito que não fosse imediatamente rebatido por mim. Falava de uma maneira mais educada ou menos educada. Ensino meus filhos, meus netos que preconceito é uma coisa errada, que as pessoas são diferentes, têm direito de ser diferentes. Eu sempre detestei qualquer tipo de preconceito e criei meus filhos sabendo disso, né? Vivendo sem preconceito. Mas a gente topa com gente preconceituosa o tempo todo. Já me impediu de ir pra rua, de ir pra aula, de andar de mãos dadas com a minha namorada na rua. Me impediu de muitas coisas. Às vezes eu penso, nossa, vamos falar, vai me dar uma dor de cabeça, mas eu não deixo de fazer por causa dele. Não, até hoje não. Já, infelizmente. Acho que não. Tudo que eu sinto vontade de fazer, eu penso bastante, vejo se eu tenho capacidade e faço. Não, comigo não. Que eu saiba, né? O único preconceito que me impede de realizar algo é um preconceito que eu sofro. Não chega a ser bem um preconceito, mas eu sofro hoje, que é o da idade. Que eu estou plenamente dona dos meus poderes mentais e físicos, com conhecimento acumulado nesses anos todos de trabalho, mas eu não consigo mais trabalhar de jeito nenhum quando as pessoas ficam sabendo da minha idade. Às vezes eu já fui discriminada em ambiente formal de trabalho, antes de transicionar, antes de me tornar uma travesti. Hoje eu não tenho contato com ninguém na minha família de sangue. Quando foram na minha casa e viram que meu marido estava lá e tudo, trataram ele extremamente mal e eu também não quis mais na minha casa. O preconceito, de uma forma geral, te sabota enquanto vítima do preconceito. Depois você bate a cara na porta, não sei quantas vezes, você vive a experiência. Você começa sempre a questionar. Com certeza, isso sem dúvidas. Eu acho que quando você não tem muita informação, quando você não se educa, quando você não tem acesso, eu acho que você acaba sendo tomado por todo esse preconceito. Eu acho que é questão de educação, muito a vivência de casa. Então, quando a gente está dentro de casa, sei lá, a gente ouve os nossos pais falando, nossa, que eu não sei que lá é viadinho, que eu não sei que lá é mulherzinha. Isso tudo a gente vai pegando desde sempre, que que são falas que estão inseridas dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e da nossa cultura, que a gente naturaliza ao longo da vida. E a gente não percebe o quanto isso fere o outro. Né? Porque assim, ninguém nasce preconceituoso. Eu acho que isso vai sendo moldado. Tem aquela frase que até virou um clichê, né, do Mandela, que as pessoas podem aprender a odiar, elas podem aprender a amar também, né? Mas elas aprendem a odiar. Não deveria ser normal, não deveria ser uma coisa aceitável, mas infelizmente as pessoas empurram
empurram nessa goela abaixo e quem é contra isso só. Eu acho que a gente tem uma cultura extremamente preconceituosa no geral, porque é muito cômodo a gente ficar nesse engessamento de pensar que é cultural, é assim, né? Um pouco ruim ou perigoso associar o preconceito à cultura, porque cultura pode ser muitas coisas e muitas coisas boas. Então, eu acho que o preconceito e as opressões, elas estão num lugar de poder. Não acho que seja cultural. É realmente uma cultura ultrapassada que não deu resultados. É mais ou menos por aí que a gente tem que trabalhar. Desconstruir esse padrão branco, heteronormativo e velho. Porque, além de tudo, são homens velhos que nada têm a acrescentar para a realidade feminina, plural e diversa que a gente tem no país. Que um mundo mais justo, com mais oportunidade para as pessoas, onde as pessoas possam ser livres, um mundo mais tolerante, com mais oportunidades, com acesso a serviços essenciais. Qualquer tipo de preconceito é horroroso. Mas tem uma coisa que é muito horrível e acontece muito aqui no nosso país, que é o preconceito social. É horrível, é horroroso, porque além de quem sofre preconceito de cor, sofre também o preconceito de ser pobre. E ninguém é pobre porque quer, eu digo isso com todas as letras. Eu falo, se mata muito, o Brasil é o país que mais mata LGBT por conta do preconceito. O de raça, o de cor também, mas o social, ele é o mais magoa, ele é o que mais adoece, ele marginaliza, aí não tem cor, não tem raça, aí dói. Existe uma frase das pessoas que eles falam assim: se você se esforçar bastante, se você lutar bastante, você consegue alcançar níveis maiores, você consegue ter uma vida melhor, você consegue ter isso, isso, isso. Isso aí, para mim, é uma ideia muito errada, muito fora do que deveria ser. Igualdade, para mim, é todo mundo ter a mesma oportunidade. Igualdade, para mim, é todo mundo ser tratado por igual. Então, é muito triste a gente estar discutindo que todo mundo tem que ser igual e que todo mundo tem que se aceitar. E, assim, igualdade é difícil a gente chegar numa coisa única. Assim, a gente tem uma divisão social, né, de ricos no extremo, pobres no extremo, e tem a classe média no meio. Eu acho que é um problema, sim, a classe rica, sem dúvida, dependendo de como enriquece, a gente sabe como é que enriquece nesse país. Eu acho que a desigualdade social precisa de muita coisa para melhorar. Eu acho que a gente precisaria de investimento em duas coisas básicas, que é a educação e saúde, para todos de fato. E quando começarem a enxergar que política é extremamente importante, que é uma arma que cada cidadão tem na mão, talvez as pessoas comecem a tomar consciência que é um direito que você tem de acordar cedo no domingo e não uma obrigação. Ai, que saco, vou acordar cedo para ir votar. Como é que você quer que mude alguma coisa se você também não vai votar? E aí a gente vê que a gente ainda tem muito que lutar. Então, o que falta no país para ter igualdade social é respeito ao próximo, empatia e consciência de classe. Como você pode combater esse tipo de discriminação, de preconceito? Não pactuando entre os jovens, não pactuando com piadinhas racistas, com piadinhas transfóbicas, com piadinhas discriminatórias com as mulheres, simplesmente desconstruindo todo mundo que reproduz discursos que às vezes é pela criação. Mas eu acho que se a gente fizer a nossa parte, cada um fizer a sua parte dentro do seu possível, a gente consegue com o nosso jeito, com a nossa perseverança, com a nossa garra, com a nossa força, com a nossa luta, nós conseguimos chegar lá. Vamos conseguir. A luta é grande, demora, mas há de se fazer justiça. Não saber não é errado. Errado é não procurar aprender. Crime é mais que um crime, é desumanidade. Esta perseguição é o cúmulo da maldade. Oh, maldito preconceito,